O medo é o amor fragmentado. Como o medo está na raiz desses esquemas e como é que a gente trata de fato o medo. Porque nós cristãos temos uma ideia assim de que se a gente conheceu a Deus, se a gente conheceu o amor de Deus e aí espiritualmente a gente nasceu de novo, então agora está tudo resolvido, não tem mais nenhuma camada, não tem mais nada aí embaixo para resolver, porque a gente entende, e muitos de nós entendemos que tô salvo, agora a minha alma está completamente tratada, né? Mas existe um processo de santificação da nossa alma que é ir lá encontrar cada medo, né? Eu tenho entendido que o poder do diabo sobre a nossa vida, no momento que a gente entrega a vida a Cristo, que a gente se converte, ele já perde. É como o povo de Israel saindo lá do Egito. É uma noite, é um dia, é um evento. O sangue do cordeiro nas portas já libertou espiritualmente o povo. O faraó não tem mais autoridade sobre eles. Mas para libertar agora da mentalidade do Egito, aquele povo passa 40 anos no deserto, sendo exposto às suas feridas, né? Sendo exposto às muitas camadas. Vê que eles tinham várias carências ali. Falta água, falta carne, e falta resposta. E naquele momento os ídolos do coração começam a ser expostos, eles começam a mostrar muitos modos disfuncionais ali. E tem um processo que é emocional que está acontecendo ali, que leva uma vida, né? E eu percebo que às vezes a gente foge desse lugar, a gente não quer entrar dentro, a gente prefere ir para o universo da espiritualidade extrínseca, fora de nós, um Deus que eu busco lá fora, do que um Deus que eu vou encontrar dentro de mim e que vai encontrar cada pedaço escuro da minha alma, né? E eu acho que o medo tem muito a ver com as áreas de sombra, de escuridão, áreas que ainda não foram iluminadas. E por que não foram iluminadas? Porque não estão lá. Porque de alguma forma ficaram fragmentos, pedaços que não estão em lá. E a nossa saúde, a gente até diz muito isso lá na tutoria, né? Que a saúde é a inteireza. Saúde é ser inteiro. E a evidência dessa inteireza é o amor. E já o medo é a evidência de que algo não está inteiro, de que algo está fragmentado, né? E aí, a partir desse lugar de um fragmento, de um pedaço, que os esquemas surgem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o medo e até fizesse uma dinâmica com a gente aqui para exemplificar esse processo. Eu brinquei que eu te levei para o congresso comigo, que a sua frase, o amor, o medo. O medo é o amor fragmentado, né? E o quão isso mexeu com as pessoas que depois elas vieram falar comigo, né? E aí o amor entra nessas rachaduras, né? O amor preenche o espaço que o medo deixou vazio. Ele ocupou esse espaço que o amor não foi capaz de preencher, né? O amor falhou ali, aí o medo vem. Por isso que quando o perfeito amor entra, o medo pode sair, ele pode deixar aquele lugar, porque o amor preenche os espaços, as lacunas do medo, né? Vamos explicar numa dinâmica? Vou pegar aqui as Vamos juntar nossa criatividade aí. Se você quiser até ir pegando ali o branquinho. Nós temos massinhas aqui, ó. Então, vamos se a gente mostrar. pensar… O que nós vamos exemplificar aqui? Conta, pessoal, qual vai ser a nossa experiência. A gente vai… Nós vamos falar de algo que é muito importante e necessário, né? O quão essa emoção, ela… né? Que vocês compreendam o quão essa emoção ela paralisa, o quão essa emoção ela pode, se você se identificar, o quão essa emoção ela pode estar sendo um obstáculo para que você tenha vivacidade, para que você viva os seus propósitos, né? O que você quer, o que você merece, enfim. Então, como eu expliquei do copo, se a gente pensar que você nasceu com medo. Você foi criado com a emoção medo. E o medo, ele é importante para a gente atravessar a rua. Por mais que o sinal tá fechado, eu posso atravessar a rua, mas às vezes pode vir um carro desgovernado, alguma situação assim. Nós precisamos entender que o medo nos ajuda em alguns momentos, né? Então, nós somos criados com esse medo.
Se a gente pensar em uma personalidade, o neuroticismo, a pessoa ela já é um tipo de personalidade, ela já nasce mais predisposta a ter mais medo, a ter mais preocupação, a ter mais ansiedade, a ter mais raiva, né? Então, ela já nasce predisposta. Então, acreditamos que Deus nos criou, nós fomos criados assim, entrou o pecado e teve tudo isso, né? Só que aí o ambiente não trouxe segurança. Então, o ambiente não trouxe segurança, entrou o medo, né? Aí a gente pode até ir colocando, então, o medo como raiz aqui, nessa massinha branquinha. Vamos colocar o... Isso aqui? Peraí, vamos lá. Como é que você quer fazer aqui? Me conta. Vamos misturar os dois? Né? Então, olha só. Então, isso aqui... Vai fazendo aí do jeito que você... Então, olha só. Já não é... Por mais que tinha o medo, as emoções aqui, era predisposto a algo, ainda não tinha esse medo que vai paralisando. Então, o que tem nessa memória agora? O que tem na nossa memória? Tem o medo aqui na raiz de tudo. E eu passo a me ver como se eu colocasse uma lente embaçada agora, a partir dessa memória de medo que foi gerado. Ou medo da punição, ou não pode errar, ou vários, se você quiser ir me ajudando aí com alguns medos que a criança vai tendo. E então já entrou uma emoção negativa aqui, ou uma experiência nociva. Como eu contei lá, quando eu tinha 20 anos, ativou o pânico, mas foram de várias camadas, então essa aqui seria uma camada que a gente coloca. E aí, como é que a gente traz a vergonha na tutoria? A prima do medo. Então, o medo é uma emoção, né? Então, é o emocional. Se a gente pensasse que nós somos seres emocionais, relacionais, psicológicos e espirituais, então aqui o medo entrou como emocional. E agora eu estou me vendo a partir dessa lente. E cada um vai interpretar de uma forma. A Mari desconectou de tudo isso, mas ela desconectava porque ela se via a partir desse medo, dessa raiz. E aí vai gerando o que? A gente pode pegar uma outra cor para colocar como vergonha. Então vamos pegar um laranja. Então, olha só, aí além do medo agora, esse medo, ele faz com que eu também tenha vergonha. E a vergonha, eu tenho vergonha de me expor. E aí começa lá pequenininho, de ter que apresentar um trabalhinho na escola, de ter que fazer alguma coisa na igreja. É uma situação do medo, né? É um medo de falha exposta a alguém, por isso eu sinto a vergonha, né? E digamos que eu enfrente esse medo, e aí eu vou ouvir que não foi bom, que não foi perfeito, eu vou ser criticado. De que adianta sofrer tanto para chegar na escola se você é burra e não vai dar em nada? Então, eram as palavras que eu ouvia. E aí então eu não quero me expor. Aí a vergonha vai tomando... E o que era essa voz aqui em mim? Uma voz crítica. Então, a gente pode pegar uma outra voz aqui, ó. Entrou uma voz crítica, um lado crítico. Como que a Mari vai se ver agora? A Mari aqui, branquinha, ela vai se ver com o medo, com a vergonha e com a voz crítica. Então, nessa lente que ela se enxerga agora... por mais que ela execute e faça coisas, não fica claro. Ela ainda vai escutar aquela voz. Ela só ia, porque se a gente pensar, ela só ia porque ela tinha ali Deus, o espiritual, que falava vai. Ou tu não tem para onde voltar, de uma forma desconectada, até no automático. Muitas vezes eu tive que ir no automático para ter comida, para ter onde dormir, para a sobrevivência, para as coisas básicas, né? E aí a gente vai colocando todas essas camadas aqui nesse nosso funcionamento, na personalidade. Mas está aqui o nosso adulto, que tem resiliência, que tem esperança, a nossa essência, o amor, né? Está aqui. Só que essas camadas, elas vão fazendo o quê? Aquelas fissuras, aquelas rachaduras.
E elas vão ficando expostas porque dói. Então, muitas vezes, tu tem um modo evitativo, tu não quer sentir, porque vai doer. Sentir vai doer, né? Então, eu não quero sentir. E também vamos colocar a voz exigente aqui também, porque é uma voz a voz do perfeccionismo, que a gente usa muito, né? Nunca tá bom o suficiente. Pessoas com potencial gigantescos, inteligentíssimas, com projetos incríveis, mas nunca colocam em prática. Porque nunca tá bom. Nunca tá bom o suficiente, eu ainda tenho que fazer. Vai se identificando aí, eu ainda tenho que fazer mais um curso. Eu ainda tenho que fazer mais uma pós-graduação. Não, o projeto ainda não está bom, eu não consigo. Que tem uma personalidade que é a conscienciosidade, que eu brinco que, graças a Deus, uma coisa boa aconteceu. Eu nasci com a conscienciosa. Então, o consciencioso, ele planeja e executa. Ele planeja, é mais fácil ele ter disciplina e ele executa. Só que quando tu olha que tu não tem isso, tu vai precisar de mais esforço, de uma agenda mais estruturada, de uma rotina melhor, né? E mais uma camada. Então, imagina tudo isso. Medo, vergonha, o modo crítico. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente já falou de modo crítico. A gente podia falar do medo da rejeição também. A gente podia falar da ansiedade, da insegurança. Vamos colocar a ansiedade azulzinha? Vamos colocar. E, doutor Jonatas, a ansiedade, eu vejo na maioria dos meus pacientes com crise de ansiedade, com crise de pânico, a gente vai observar os medos e como trabalhar esses medos. Eu começo com o que a gente aprende na tutoria. Medo de quê? Né? Esses dias a gente estava falando que o próprio vício, né? Ele tem a raiz do medo. Então, olha só o quão a ansiedade vem desses medos. E esse medo, a insegurança, essa corda bamba que você anda, esse pisar em ovos, ele vai te desenvolver camadas de insegurança, preocupação, e a ansiedade, ela é uma preocupação. A ansiedade acontece aqui dentro. A preocupação futura, mas também com a preocupação do momento. Porque aí eu não consigo... Por isso que é a atenção plena, viver cada coisa, saborear cada coisa. E hoje a distração, né? Hoje o celular é algo que ele é uma das coisas que mais tira, e eu vejo nos pacientes, assim, o vício. Sim. E o quão... Só que o quão tem a raiz do medo? Se eu largar o celular, eu vou ter que executar e sentir ansiedade, né? Aí vem os vícios. Os vícios. Olha só que importante colocar São fugas do medo. E a evitação, olha só, o modo evitativo. Então, se eu fico no celular, eu fico até emocionada de ver, porque assim, o Dr. Jones, o celular, ele tem roubado o teu modo de pai, ele tem roubado o teu modo de mãe, ele tem roubado o teu modo de ensinar e aprender juntos. Porque aí a gente finalizou, e esse paciente, eu dizendo para ele assim, ó, o Brasil, ele é o primeiro país em ansiedade no ranking, ele é o 5º em depressão. Mas sabe o que muda? Eu me emocionei junto com ele na sessão. Sabe o que vai fazer aquilo que nós temos acreditando? E o que a gente está fazendo aqui, doutor Jonas, é um passo para isso, para o Brasil ser o primeiro país em saúde mental. A gente tem declarado isso e eu acredito que é a possibilidade. Porque quanto mais pessoas aprenderem sobre isso e ensinar uns aos outros, que é o que a gente volta lá, o que Paulo ensinou, a igreja de Colossenses, aí sim, a gente se emocionou dizendo, aí sim o Brasil vai ser o primeiro país em saúde mental. E aí o quão os vícios têm roubado, porque ó, a Mari desconectou, mas ela foi trabalhar muito, ela foi fazer muito. Só que tem gente que desconecta e busca uma anestesia. O trabalho era uma anestesia, o fazer além era uma anestesia. Até dentro da igreja, executar vários... Ativismo. Trabalhar em 8 ministérios dentro da igreja. Isso é uma compulsão. Isso! Só que tem gente que vai pro álcool, tem gente que vai pra droga, tem gente que vai pro sexo e tem pessoas que vão para o celular. E hoje as telas têm sido essa distração que tem roubado a vivacidade das pessoas. De estar presente na sua própria vida. Isso. O celebrar, né? Esse ano eu me dediquei em praticar as disciplinas espirituais, né? O jejum, a oração, mas também o celebrar, o descanso, o estácio, a pausa. Não pausa no celular, pausa para descansar essa mente, o qual a gente precisa disso, né? O descanso sim, você vai ter que parar uma semana e descansar
né? A gente vê vários profissionais da saúde entrando em burnout, o quão é necessário, líderes religiosos, o quão a gente precisa. Então, olha só o modo, ele não é suficiente para desconectar, eu ainda tenho que buscar uma anestesia para não sentir. Então, como é que eu trabalho tudo isso, né? É o aprender a sentir, aprender a colocar a sombra para fora. Quais são esses medos? Medos do quê? E aí é onde a terapia do esquema ela te leva. A gente coloca esse medo numa cadeira e a gente entrevista esse medo. A pessoa, ela olha para aquele medo dela ali e depois a gente pega o adulto saudável. A gente faz uma escolha. A gente pega o adulto dela e agora faça uma escolha. Tu vai deixar esse medo determinar a sua vida. Um outro paciente muito querido trouxe o carro. Fiquei até curiosa. Sabia que gosta muito de carro. Ela estava me contando que já andou nesse. Da Tesla que anda sozinho. Sim. Se a gente olhar num modo, o adulto saudável, o nosso adulto, ele quer, Dr. Jonas, deitar na cadeira e colocar o pé para cima e deixar o modo ir. Porque o modo, tem que chegar lá, eu vou. Mas ele não celebra, ele não se conecta, porque conectar dói, né? E a gente tem visto, assim, que é onde mais dói, é onde está o nosso propósito. Então tem que doer para curar, e às vezes é dali que a gente vai conseguir ser luz. Então, quando tu coloca um medo sentado numa cadeira, e a pessoa, ela desfunde dela e ela olha. Então, essas técnicas vivenciais que a terapia do esquema nos proporciona ajuda muito. Ou a pessoa, ela vai fazer uma técnica experiencial ali de fechar os olhos e ir para algumas dores. E aí é aquilo que eu expliquei lá, que vai reparentalizar. Então, na terapia do esquema, a gente vai trabalhar dessa forma. E na terapia cognitivo-comportamental também, ela vai olhar para aquilo. Mas, claro que aí depois é um processo. Porque agora é mudança de comportamento. Só que o que a neurociência traz? Né? O quão o meu cérebro vai me lembrar que eu fiz essas técnicas, eu não quero mais viver aquilo. Eu não vou escolher mais deixar esses modos guiar e dirigir minha vida. Eu vou estar com o comando agora e vai doer. Vai ser desafiador. E é o importante de ter um profissional, de ter os apegos seguros, desse relacionar, de caminhar juntos, né? Muito bom, muito bom. Então o medo precisa sair do controle. Isso. Precisa sair do volante. Aí você bota ele numa cadeira e vai fazer perguntas pra ele, vai Aonde se ele desidentificar com ele. Você é mais do que o seu medo, onde é que ele começou. Isso. A pessoa vai entender onde ele começou. Porque tem vantagens. Qual é a vantagem Sim. desse medo? Uhum. Qual a desvantagem desse medo? Então, quando tu começa a entrevistar e esse medo, e a pessoa tá ali entendendo o papel, o que eu tô deixando essa criatura desse medo fazer comigo? Claro, esse medo que... Então, só pra entender que é uma emoção, né? Que não é espiritual, isso é uma emoção, Sim. né? Que vai afetar o espiritual se você não cuidar desse Exato. medo, né? E aí a gente vai trabalhar em paralelo, né? A gente vai pegar uma outra cadeira e vai colocar Deus, vai colocar Jesus nela, nessa outra cadeira para quem for cristãos. E aí, o que Jesus está dizendo agora para você? Nessa cadeira, escute. E aí a pessoa escuta. Uau, muito bom, muito bom. Porque aí a gente entrega o controle, não mais pro medo. Porque o medo no controle, os esquemas estão governando. E aí, vamos colocar o que aqui agora? Não, aí a gente coloca o que Jesus vem nos trazer. Em o amor dele, põe aí. E aí vem, né? Vem o amor o perfeito de Jesus. amor... Lança fora todo medo. E ele vai cobrindo todas essas rachaduras aqui. Vai ficar a cicatriz. Mas aquele aberto, aquilo que sangra... Ele preenche. Ele vai preenchendo ali com todo esse vermelhinho aqui. E aí eu vejo que nós, profissionais da saúde, a gente tem esse papel, né? E que se a gente parar para olhar assim o quão... nós temos essa responsabilidade, né, esse compromisso em levar esse amor que vai preencher essas porque a saúde é o quê? É saúde amar. É inteireza, saúde é amar. E ó, vai ficar as rachaduras, vão ficar, mas não vão mais sangrar, né? Não vai mais sangrar e não vai mais ficar expostas. E vai para nos lembrar. Você trouxe uma coisa que ficou reverberando em mim, que Deus podia ter mudado a nossa mente, mas Ele renovou. Então, vai ficar para nos lembrar, até como testemunha, até como propósito, né? Muito bom, muito bom. E aí o amor de Jesus vai preencher essas fissuras. E como diz lá no texto bíblico que o amor preenche uma multidão
ele cobre uma multidão de pecados até. Então é nesse sentido de que ele vai preenchendo cada espacinho, vai cobrindo cada uma das lacunas. E aí a gente pode não mais ser governado pelo medo, mas ser governado pelo amor, porque é o que você estava dizendo, saúde é amar, saúde é ter essa possibilidade de ser como Jesus é. E ele tem como sua natureza o amor. Mari, obrigado, viu? Eu queria conversar horas e horas aqui com você, mas quero honrar também o seu tempo. Obrigado por ter vindo lá de tão longe e por contribuir tanto. Fica aí para todo mundo, ó, A Garota Invisível. Vamos ver se a gente consegue alguns aí para deixar na descrição para o pessoal ter para comprar. E vem livro novo da Mari aí em breve. Um livro muito, muito especial. Que vai. Tá aí, ó. Um livro muito especial que ela tá escrevendo, que eu tô tendo o privilégio de ver de perto e que vai marcar muitas vidas, que vai ser cura para muita gente, eu tenho certeza disso. E, Mari, queria te agradecer, viu? Obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando você, prosperando a sua jornada e aumentando cada vez mais o som da sua voz. Você é uma bênção pra gente, lá pro nosso grupo, pro nosso bando de psicólogos. Se tiver psicólogo aí e estiver nos acompanhando e quiser conhecer mais sobre o bando, vai lá no meu Instagram, comenta qualquer foto lá, qualquer post, comenta lá Psi, que você vai receber lá o questionário de aplicação. E aí, quem sabe você não vem fazer parte do bando com a gente. E fica o convite para você que é profissional de saúde para o dia 25 de outubro, para você estar com a gente lá no Congresso de Profissionais. Foi onde a gente se conheceu. Isso. E a partir dali a gente vem trilhando esse caminho muito, muito saudável e cheio de Deus, e tem sido uma bênção, né? Então, dia 25 de outubro, espero você, profissional de saúde. Se você não é profissional de saúde, manda esse convite para alguém que é profissional de saúde. E compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Tem gente precisando saber disso aqui, tem gente que tá vivendo amarrado e preso em esquemas, em modos, e não é a essência da pessoa, não é Cristo vivendo, é esse monte de medo que está governando comportamentos, e como Deus pode usar a terapia, como Deus pode usar ferramentas da graça dele para te abençoar e para te fazer viver a vida que ele sonhou para você. Então compartilha o máximo que você puder, curte aqui o vídeo e deixa um comentário com a parte que mais te abençoou. Se você quer que a Mari volte, deixa aí um comentário também para ela voltar. Segue ela nas redes sociais, acompanha tudo que ela produz lá, porque tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? E não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente Podcast.